O Brodifacom é um anticoagulante altamente letal. Hoje, é amplamente usado como pesticida e raticida. Introduzido em 1975, atua reduzindo o nível de vitamina K no sangue, o que leva ao sangramento interno e ao óbito. Embora seja usado principalmente contra ratos e outras pragas, humanos e animais de estimação não estão protegidos contra ele. Se você tocá-lo, ele pode penetrar na pele e causar sérios danos ao seu corpo. Animais que atacam ratos envenenados também ficam expostos à substância química. TTX. A tetradotoxina, abreviada como TTX, é uma das neurotoxinas mais poderosas que existem. É encontrada no baiacu, que é bastante apreciado como iguaria no Japão, mas pode ser letal se você não prepará-lo corretamente. O TTX mata dezenas de pessoas no Japão todos os anos. O primeiro sintoma de envenenamento é uma dormência dos lábios e da língua, dor de cabeça, rubor facial, náuseas, diarreia e vômito podem acontecer em seguida. Dificuldade para andar pode ocorrer nessa fase que evolui para o aumento da paralisia. A fala é afetada e a pessoa envenenada apresenta convulsões, contração muscular, pupilas dilatadas, braquicardia e insuficiência respiratória. O paciente, embora totalmente paralisado, permanece consciente e lúcido por várias horas. Não há antídoto. Cianeto. O cianeto é um dos venenos mais conhecidos e letais do mundo. Ele vem na forma de gás, através do cianeto de hidrogênio, e na forma de pó, via cianeto de potássio. Uma pequena dose da substância pode vitimar pessoas em minutos ao se ligar a moléculas de ferro no sangue e evitar que elas transportem oxigênio para as células individuais. Os alemães o usaram como ingrediente ativo em armas químicas durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns dizem que cheira a amêndoas, e a ironia é que as amêndoas produzem esse odor por causa do cianeto contido nelas. Sim, inclusive as sementes de algumas frutas como maçãs, peras, pêssegos e cerejas têm amidalina, uma substância que libera cianeto ao ser mastigada, triturada ou quando entra em contato com as enzimas digestivas humanas, mas em quantidades bem pequenas. Para ter algum sintoma, uma pessoa teria que comer centenas de sementes. Vários são os sintomas de intoxicação com cianeto, e as consequências mais sérias ao organismo variam de confusão mental, paralisia muscular, hipertiroidismo e parada respiratória. Estricnina. Essa substância é encontrada nas sementes da planta noz vômica, nativa do Sri Lanka, Austrália e Índia. É uma neurotoxina que ataca o sistema nervoso central, fazendo com que quase todos os músculos do corpo da vítima se contorçam e ela tenha convulsões quase contínuas, que pioram com o menor dos estímulos. A pessoa geralmente vem a óbito em até 3 horas por asfixia, que acontece quando os músculos que controlam a respiração param de funcionar. Até hoje não existe um antídoto para a estricnina e o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível e consiste em tratar os sintomas e deixar a pessoa no escuro, já que a luz
pode desencadear mais convulsões. Batracotoxina. Essa neurotoxina é incrivelmente poderosa. Felizmente, é bem difícil de ser encontrada, a menos que você viva nas florestas tropicais. É um alcaloide esteroidal encontrado na pele dos sapos venenosos. Quando ele fica assustado, agitado ou sente dor, o sapo libera uma secreção que contém a toxina. É tão poderosa que apenas 0,2 gramas da substância são suficientes para matar um ser humano. Ele mexe com o funcionamento do canal de sódio da vítima nas células dos músculos e nervos, resultando em rápida paralisia e parada cardíaca. Não há antídoto conhecido. Os índios usavam o veneno em zarabatanas para caçar suas presas. Curiosamente, os sapos produzem essa toxina enquanto digerem alguns insetos e besouros. As mesmas espécies de sapos, nascidas em cativeiro, não são venenosas, porque não comem esses besouros mortais. VX. Esse agente nervoso sintético era originalmente um inseticida, mas os químicos descobriram que era muito poderoso para uso agrícola. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética o produziram em massa durante a Guerra Fria, mas acredita-se que outros países também tenham grandes estoques do agente ainda hoje. O VX é o mais potente agente químico de guerra conhecido, cerca de 100 vezes mais poderoso que o gás sarin. Pode ser disseminado por spray ou vapor quando usado como arma química ou utilizado para contaminar água, alimentos e produtos agrícolas. Basta que 0,01 grama, ou seja, menos de uma gota, entre em contato com a pele para vitimar uma pessoa. O veneno age penetrando a pele e interrompendo a transmissão de impulsos nervosos, causando convulsões musculares. A fatalidade é causada por asfixia ou parada cardíaca. Ricina. Também sem nenhum antídoto, a ricina é um veneno mortal extraído da mamona. Apenas alguns miligramas da substância são suficientes para interromper a produção de proteínas no corpo da vítima e matá-la em até 72 horas. Assim que a produção de proteínas é interrompida, todos os órgãos críticos como rins, fígado e sistema nervoso central começam a ter problemas, levando à falência múltipla de órgãos. Mas isso acontece apenas se for inalada ou injetada. Quando ingerida, a ricina é eliminada pelo trato gastrointestinal. Ela pode causar feridas na mucosa estomacal, que com o tratamento apropriado, o paciente pode se recuperar totalmente. Toxina botulínica. Essa toxina é produzida por uma bactéria e causa botulismo, uma condição fatal se não for tratada imediatamente. Essa doença causa paralisia muscular, levando eventualmente à paralisia do sistema respiratório e então ao óbito. As bactérias entram no corpo através de feridas abertas ou por ingestão de alimentos contaminados. Uma ínfima quantidade da mesma toxina é encontrada no Botox, que paralisa os músculos da face para minimizar as rugas. Apesar de seus efeitos serem letais, a toxina botulínica é segura para fins estéticos. Quando injetada, a proteína não se difunde por mais que 2 centímetros,
sendo eficaz apenas localmente. A toxicidade desse veneno, para o qual já existe antídoto, é milhões de vezes superior à do cianeto. Uma só grama de toxina botulínica seria o suficiente para acabar com a vida de 1 milhão de cobaias. Essa bactéria é encontrada em quase todos os lugares, mas se desenvolve apenas em um ambiente anaeróbico, ou seja, onde não há oxigênio. Polônio. Imagine um veneno capaz de matar um adulto com uma dose de apenas 1 micrograma. Pior ainda, com apenas 1 grama desse material, um terrorista seria capaz de exterminar 10 milhões de pessoas. O polônio 210 é um elemento radioativo e apenas alguns governos colocaram as mãos nessa toxina. A toxicidade do elemento, juntamente com a radioatividade, torna impossível para a vítima sobreviver quando exposta até mesmo à menor dose. Por ser um emissor de partículas alfa, a radiação do elemento possui curto alcance, sendo incapaz de atravessar paredes ou roupas, mas é letal ao ser ingerido ou inalado, já que as partículas radioativas causam danos massivos às células. Como se não bastasse, o polônio é um elemento que evapora com facilidade, o que privilegia o seu uso na forma de gás para a contaminação de um ambiente inteiro. Dependendo da quantidade ingerida, uma pessoa pode sobreviver por até 6 semanas. O polônio primeiro destrói as mucosas do estômago e do intestino, provocando vômitos, falta de apetite e náuseas. Então, é assimilado pela corrente sanguínea, atacando os glóbulos brancos, causando anemia e, portanto, o enfraquecimento do sistema imunológico. Aqui, os sintomas são tonturas, dores de cabeça e falhas do sistema nervoso. Por fim, a vítima morre em consequência de infecção generalizada e colapso dos órgãos. Felizmente, essa substância só pode ser produzida com a